Opa galera, tudo bem com vocês? Então, hoje eu quero falar sobre um assunto sério. Na semana passada houve a Bienal do Livro aqui no Rio de Janeiro e o prefeito da nossa cidade, Marcelo Crivella, soltou um vídeo na internet solicitando que os organizadores da Bienal recolhessem todos os exemplares de uma HQ da Marvel chamada Vingadores, A Cruzada das Crianças, pois nessa HQ tinha uma cena onde dois personagens do gênero masculino se beijavam. Antes de qualquer coisa, eu vi muita gente postando coisas na internet sobre o assunto, dizendo que em sua época não existiam isso, e muito surpresa por existir dois personagens homossexuais num quadrinho. E galera, antes de mais nada, esse quadrinho foi lançado em 2005 nos Estados Unidos, publicado aqui no Brasil em 2010. Ou seja, tivemos 9 anos que esse quadrinho foi publicado aqui no Brasil para poder se surpreender com isso e taxar tais coisas. Então eu preciso perguntar, por que um quadrinho que foi lançado em 2010 no Brasil está causando tanto rebuliço agora? O que está acontecendo com a nossa sociedade? Por que tanto extremismo? Por que isso está vindo agora? Será que ninguém nunca viu esse quadrinho? Será que ninguém nunca olhou e viu essa página? Agora deixa eu explicar uma coisinha. Ter um personagem LGBT no quadrinho gera representatividade. Você pode achar que representatividade não é algo importante, mas para pra pensar. Você, um cara bonitão, hétero, cabelo loiro, aquele sorriso galante, quando você vê o Capitão América, você não se sente emocionado? Você não se sente, porra, aquele cara ali, eu queria ser aquele cara ali, não é? E você que não é isso, é um nerdzinho, um moleque adolescente que está começando a ter responsabilidade na vida adulta agora, você não se vê no Peter Parker? Você não se vê no Homem-Aranha? Se identifica com ele? Agora você é um cara negro, também, pô, legal, sou um beijo Pantera Negra, ou o John Stewart, o Lanterna Verde, e, pô, ele tá junto com aquele panteão de heróis, porra, é muito foda, não se sente representado? Não vê uma pessoa da cor da sua pele e fala, caraca, que coisa foda? Então galera, qual é o problema de ter um personagem gay com eles? Qual é o problema de um menino que é homossexual, que ama super-heróis, que ama ler quadrinhos, ver alguém representando ele junto com os seus personagens preferidos? Então gente, nesse vídeo eu vou trazer uma série de personagens que são LGBT nos quadrinhos, personagens que não são de agora, alguns são bem famosos, para vocês terem uma noção que o assunto não está sendo abordado de agora. O primeiro personagem é o Homem de Gelo, sim, um dos fundadores dos X-Men, aquele mesmo Homem de Gelo que nos filmes namora com a vampira. Então, Bob Drake, em 2015, no quadrinho All New X-Men, número 40, uma versão do personagem que veio do passado, ficou meio confuso porque ele estava no mesmo local que a sua versão atual, no caso adulta, que é no nosso presente, e essa versão dele é heterossexual, mas ele sempre se considerou gay. Numa conversa com a Jean Grey, ele chegou à conclusão que a sua personalidade adulta tenha reprimido a sua homossexualidade por já ser mutante e por sofrer preconceito por isso. O Homem de Gelo foi apresentado ao público em 1963. Tem a Mulher Gato, a Selina Kyle, da DC Comics, a vilã e também aliada do Batman. Em um quadrinho recente ela também se assumiu bissexual, mesmo que em vários quadrinhos antigos já tenham dado dicas disso. A primeira aparição da Lada de Joias foi em 1940. Loki, da Marvel, sim, o meio-irmão do Thor. Nos quadrinhos, o Loki é bissexual e transgênero. Depois do arco de Ragnarok, em 2004, o Loki apareceu como mulher. Na sua própria série, Agent of Asgard, o Loki, ele tanto se apresenta como homem quanto mulher. O personagem apareceu nos quadrinhos pela primeira vez em 1962. Temos também Alan Scott, sim, o primeiro Lanterna Verde, aquele que participou da Sociedade da Justiça. Em 2011, numa reimaginação do DC, o personagem voltou como um homem abertamente gay. Ele estreou nos quadrinhos em 1940. Era Venenosa e Arlequina. Essas duas personagens vilã do Batman vivenciam um relacionamento desde 2015, quando a Arlequina decidiu largar o Coringa para poder sair daquele relacionamento abusivo que os dois nutriam. Hoje em dia, são um dos casais mais adorados pelos fãs, inclusive elas duas já casaram, mas foi num universo paralelo do Injustice, que tem até os jogos, e a Era Venenosa estreou nos quadrinhos em 1966. Enquanto a Arlequina estreou em 1992 na série animada do Batman, depois foi introduzida nos quadrinhos. Peter Rasputin, o Colossus da Marvel, dos X-Men, aquele que consegue transformar a pele dele em aço orgânico, nos quadrinhos na versão Ultimate ele é um personagem gay. Colossus estreou nos quadrinhos em 1975. A Mística, galera, sim,
aquela mutante de pele azul, participante da Irmandade dos Mutantes, algumas vezes dos X-Men, ela é bissexual, tem um relacionamento de longa data com a mutante Destino, e as duas são mães adotivas da vampira. Se você não sabe, a Mística também é mãe do Noturno, e existiu uma ideia de que na verdade ela fosse o pai dele. Ela, no caso, se transformaria em homem, ela teria uma relação sexual, teria um Noturno e seria o pai dele. Porém, a Marvel, pela legislação da época, não aceitou a história. A primeira aparição da Mística foi em 1978, num quadrinho da Miss Marvel. Jean Paul, também conhecido como Estrela Polar, é um mutante super veloz que faz parte tanto dos X-Men quanto da Tropa Alpha. Sua primeira aparição foi em 1979 e ele foi o primeiro personagem de quadrinho, o primeiro super-herói a se assumir gay. Inclusive, em 2012, ele teve o casamento e foi um grande evento na Marvel. Então, galera, agora eu vou falar desses dois personagens que deu bastante rebuliço nessa semana pelo quadrinho dos Vingadores. Eles são um casal de jovens Vingadores. O Hulkling, ele é metade Kree, metade Skrull, que são duas raças do universo Marvel. Inclusive, as duas raças já apareceram nos filmes da Marvel e mais ainda no filme da Capitã Marvel. Ele surgiu nos quadrinhos em 2005. Já o Icano, ele é um mutante e ele tem poderes eletrocinéticos e de magia. E ele estreou na Marvel em 1986. Temos também o Aqualad, o sidekick do Aquaman. Ele estreou na DC em 2016 no desenho Justiça Jovem, como um dos fundadores do grupo. Ele é filho do arqui-inimigo do Aquaman, o Arraia Negra. E da mesma forma que a Arlequina, ele foi introduzido nos quadrinhos logo depois que a animação saiu. E tanto nos quadrinhos como no desenho, ele é apresentado como um homem gay. Eu já falei do Bob e do Colossus, que são personagens bem conhecidos, e da Mística, mas agora eu vou falar também do Deadpool, que é o personagem que estourou nesses últimos anos. Deadpool no filme ele namora com a Vanessa, mas nos quadrinhos ele é pansexual, ou seja, ele não tem restrição nem de gênero, nem de orientação sexual por quem ele se relacionar. Ou seja, o coração do Wade Wilson é aberto para qualquer tipo de amor. E a personagem mais famosa dessa lista é, obviamente, a Mulher Maravilha. Galera, só questão de pensar. Vamos lá. A Mulher Maravilha foi criada numa sociedade utópica, onde só existem mulheres. Só tem mulher. O conceito de homossexualidade vai existir para elas? É óbvio que não. Se Temícera só existem pessoas do gênero feminino, heterossexualidade não faz sentido nenhum. Mostrando essa lista, eu preciso perguntar pra vocês. Percebendo que a maioria dos personagens fazem parte dos X-Men ou dos mutantes, certo? Os X-Men, quando foram criados, foram para representar pessoas que eram perseguidas por serem diferentes. Os quadrinhos sempre trabalharam nessa questão, tanto servindo como metáfora para o racismo, quanto metáfora para a homofobia. Tem um arco nos quadrinhos chamado Deus Ama e o Homem Mata, onde o reverendo William Stryker usa a religião para poder taxar os mutantes como aberração. Em determinado momento desse quadrinho, Scott Summers, o Ciclope, usa uma frase que ficou marcada na minha cabeça para sempre. Rótulos arbitrários são mais importantes do que a maneira como levamos a nossa vida? Então, galera, dizendo isso e mostrando essa lista, eu quero falar uma coisa para vocês. Quando nós somos crianças, nós somos criados para não julgar o livro pela capa. Eu nasci em 1993. Estamos em 2019. E eu ainda vejo todo mundo julgando o livro pela capa. Inclusive pessoas que me criaram, pessoas que me ensinaram isso. O pior de tudo é ver fã de cultura pop com a mente tão pequena. Fãs que não conseguem entender a mensagem que estão apresentando para eles. Todos temos diferenças. Uns são negros, outros são brancos. Uns são loiros, outros têm cabelos vermelhos. Uns são gays, outros heterossexuais. Galera, somos diferentes, mas também somos únicos. O que realmente importa é a cor da pele ou a sexualidade da pessoa ou o que ela é. Dito isso, eu preciso dizer que você não precisa ser gay para ser contra a homofobia. Você não precisa ser negro para ser contra o racismo. E você não precisa ser mulher para ser contra o machismo. Enquanto você continuar lutando só pela classe que você faz parte, a nossa sociedade nunca vai avançar. O mais importante, galera, é o respeito. O mais importante é como você vai agir, o que você vai propagar e o que você vai ensinar para a próxima geração. Eu aprendi isso na minha vida, lendo quadrinhos, lendo livros, vendo filmes, vendo séries. Eu aprendi com super-heróis. E ainda tem gente que fala que cultura pop é só entretenimento. Eu tenho visto em muitas publicações das nossas redes sociais que esse recolhimento que o nosso prefeito Marcelo Crivella solicitou faz sentido para proteger nossas crianças de certos tipos de conteúdo que não são para a faixa etária delas. Vamos entender uma coisa, eu tenho um filho que vai fazer 4 anos esse mês, e eu posso te dizer que é muito mais fácil ensinar uma criança
o amor do que o preconceito. É muito mais fácil ensinar uma criança que duas pessoas se amam do que ensinar para ela a repudiar isso como se fosse um crime. E quando eu digo que não faz sentido ser nerd e ser preconceituoso, eu não digo só de super-heróis não, galera. Eu falo sobre Star Wars, eu falo sobre Jogos Vorazes, eu falo sobre Game of Thrones e eu falo sobre Harry Potter. Galera, Alvo Dumbledore era gay. Ele é um dos maiores bruxos da nossa cultura pop, junto com Gandalf e o Merlin. E ele era um homem que era apaixonado por outro homem. Isso diminui a importância dele? Isso faz dele ser menos do que os outros dois? Ou você ainda continua achando ele tão foda como ele é? Galera, dito isso tudo, eu faço um apelo pra vocês. Vejam filmes, séries, leiam livros e quadrinhos, não só pelos efeitos especiais e o quebra-pau, aquela porradaria maneira que a gente gosta. Tenta entender a mensagem que estão te passando. Tenta absorver o conteúdo daquilo. Tenta ver o que o Reverendo Striker estava fazendo com o Noturno ali naquele quadrinho que eu passei. E pensa, você faria isso? Você faz isso com alguma pessoa diferente de você? Você gostaria de fazer? Tenta pensar. Vocês lendo quadrinhos e livros, vendo filmes e séries, talvez aprendam a ter um pouco de empatia. Foi assim que eu aprendi. E é só isso que você precisa ter, cara. Um pouco de empatia. Não vai te custar nada. Mas ainda assim, mesmo depois de fazer tudo isso, ver tudo isso, você continuar com a sua opinião, não é mais fácil você se manter calado também? Então, galera, esse vídeo foi pra trazer um pouquinho de informação pra galera. Eu acho que informação dada nunca é demais. Algumas pessoas precisam sair um pouquinho daquele círculo delas pra poder entender que o mundo é muito maior do que aquilo que ela pensa. Então, esse vídeo foi pra isso. Foi pra trazer informação. E eu espero que vocês tenham gostado. Podem deixar nos comentários se você concorda comigo ou se você não concorda. Eu tô aqui para qualquer tipo de conversação. Curtam o vídeo, assinam o canal, compartilha. Eu acho que essa mensagem é uma mensagem boa para ser compartilhada. Dá aquela moral pro amigo e tamo junto.